Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe, esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras Evangelho no Lar, todas as terças-feiras Evangelho presencial, todas as terças-feiras também a nossa irradiação online no nosso YouTube, todos os sábados das 15 às 17 horas a nossa reforma íntima. Segue o nosso contato para aqueles que querem nos mandar alguma dúvida, nosso endereço, a nossa conta no Instagram e também a nossa conta bancária através do Pix ou do QR Code para aqueles que querem nos auxiliar, contribuindo financeiramente para a nossa casa. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar, a oportunidade de realizarmos o Evangelho que o Senhor nos ensinou. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores, da equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar em nosso lar. Pedimos que nos auxilie para que nós consigamos entender, compreender a lição e consigamos verdadeiramente colocar esses ensinamentos, esses conhecimentos como prática em nossas vidas, dentro da nossa família. Convidamos também a realizar esse Evangelho com a nossa família espiritual, que compõe a psicosfera do nosso lar, residindo por vezes em nosso lar, atraídos por nós, seja pelos laços que nos unem ao amor ou ao ódio. Que esses irmãos também possam aproveitar esse instante para realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição do livro Messe de Amor é a lição de número 23, Reino dos Céus. Pesquisastes, arrebatado, páginas comoventes e nobres que encerravam a linguagem do Reino dos Céus. Ouviste expositores fluentes informando as excelências do Reino dos Céus. Acompanhaste missionários que erigiram templos onde se pudessem guardar as mensagens do Reino dos Céus. Meditas exaltado sobre as páginas do Reino dos Céus. E sonhas, fascinado ante a esperança de entrar no Reino dos Céus. Todavia, estás na terra. Lama e dor em toda parte, ignominia e crime em enxurradas de ódio onde fluem venenos e pestes, mentiras e traições, emoldurando as telas mentais dos homens. E deixas que a amargura vinque a tua face, macerando tua alma. Desejarias saltar do trampolim da fé, as cristas procelosas do oceano dos homens, em aflição, atingindo a plataforma celeste de um só impulso. Mal sabes que o escritor das páginas impregnadas de beleza sofre também no vale das sombras, sedento de luz. Ignoras que o perseguidor carregado urze no coração e tem as mãos feridas no trato com o trabalho. Desconheces as lágrimas que se derramam pelas faces dos apóstolos no labor abençoado. O reino dos céus, disse o Mestre, está dentro de vós mesmos. Atende ao aflito, vigia as tuas atitudes, espalha a luz do entendimento, trabalha sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arroteado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado. Busca, desse modo, os céus da santificação primeiro, porém, santifica-te na terra, transformando-a
em bendito pomar de felicidade perene, a um passo da glória da imortalidade. Hoje, na nossa lição, que tem por título Reino dos Céus, Joana vai nos explicar o que é o Reino dos Céus, onde nós conquistamos, onde ele fica localizado. Ela vai nos explicar o que Jesus quis dizer pelo Reino dos Céus. E ela vai começar dizendo assim, que muito nos entusiasma o Reino dos Céus, que a gente almeja esse Reino dos Céus, porque ela fala muito, pesquisastes, arrebatando páginas comoventes e nobres que encerravam a linguagem do Reino dos Céus. A gente estudou, pesquisou, então a gente tem essa ideia do Reino dos Céus. Ouviste expositores fluentes informando as excelências do Reino dos Céus. E até Jesus nos falou sobre o Reino dos Céus, seus apóstolos, seus discípulos. Nós falamos sobre o Reino dos Céus. Isso, os expositores fluentes fazem com que nós queiramos estar no Reino dos Céus. Acompanhastes missionários que erigiram templos onde se pudessem guardar as mensagens do Reino dos Céus. Hoje, as religiões, as igrejas, são erguidos templos para falar sobre o Reino dos Céus. E ela diz que nós meditas muito entusiasmado sobre as paisagens do Reino dos Céus. A gente fica imaginando como será entrar no Reino dos Céus. E sonhas fascinado ante a esperança de entrar no Reino dos Céus. Então nós almejamos, o nosso espírito almeja estar no Reino dos Céus. Mas aí ela vai dizer, todavia estás na terra. Todavia nós estamos na terra. Nós desejamos o Reino dos Céus, mas nós estamos na terra. Então nós pensamos naquela paisagem maravilhosa do Reino dos Céus e aí vem a nossa decepção de estar na terra. E ela diz que na terra há lama e dor em toda parte, ignominia e crimes em enxurradas de ódio onde flutuam venenos e pestes, mentiras e traições emolduram as telas mentais dos homens. E deixas que a amargura vinque à tua face, macerando a tua alma. Embora a gente almeje o Reino dos Céus, o fato de estarmos na terra e de vermos todo esse caos que é a terra, dilacera nossa alma em estar na terra. Mas ela vai dizer algo interessante, que a gente deseja então saltar como se fosse um trampolim. A gente deseja passar. E aí, onde está a portinha do Reino dos Céus? Estou passando, estou chegando. Abre a portinha do Reino do Céu que eu quero entrar. Então ela diz assim, que é assim que a gente deseja, que salta o trampolim da fé, as cristas procelosas do oceano dos homens em aflição, atingindo a plataforma celeste de um só impulso. Então a gente deseja estar ali no trampolim, pim, pá, já cai lá no Reino dos Céus. E será que é assim? Será que é dessa forma que a gente vai, como diz, saltar para o Reino dos Céus? E aí ela vai dizer assim, que todavia, até aqueles que falam sobre o Reino dos Céus também se encontram na terra. Mal sabes que o escritor das páginas impregnadas de beleza sofre também no Vale das Sombras, sedento de luz. Então, até aquele que escreve, inclusive os espíritos, que alguns escreveram, também eles almejam esse completo Reino dos Céus, porque também ainda estão em sombras, sedento de luz. Ou seja, estão em processo de transformação moral para se tornarem anjos. Então, ainda, mesmo
esses que escrevem páginas belíssimas sobre o reino dos céus, também desejam entrar nesse reino dos céus. Carregam em si ainda alguns defeitos, que são as sombras, algumas coisas que impedem de entrar no reino dos céus e também almejam essa luz. Ignoras que o pregador carrega urzes no coração e tem as mãos feridas no trato com o trabalho. Então a gente vê que todo mundo deseja o reino dos céus, mas almeja, mas trabalha para esse reino estando na terra. Ignoras que o pregador carrega urzes no coração, aí desconheces as lágrimas que se derramam pelas faces dos apóstolos no labor abençoado, porque quando a gente vê alguém num caminho reto de trabalho, de dedicação ao bem, de dedicação ao Cristo, a gente tem a tendência de achar que aquela pessoa, ela não sofre, ela não tem as suas sombras, as suas dificuldades, os seus problemas pessoais. E tem, porque todos nós somos seres humanos, temos algo a trabalhar em nós. E é necessário que nós tenhamos, porque são justamente esses empecilhos que fazem com que nós consigamos evoluir. Nós necessitamos. Então, todos nós, e os apóstolos não eram diferentes, também derramaram as suas lágrimas nesse labor, A labor abençoada ela coloca na tentativa de entrar no reino dos céus. Não estás informado das distâncias entre o ensino e a ação. E aqui é bem interessante esse ponto. Não estás informado das distâncias entre o ensino e a ação. Nós primeiro iniciamos pelo ensino, pelo conhecimento. E quando eu tomo consciência do reino dos céus, quando eu tomo conhecimento, eu desejo estar lá, mas tem algo que me impede, que é a ação. Então, o conhecimento, ele me dá o objetivo e é o meio, como eu vou fazer para entrar, o que eu necessito fazer para entrar. Mas só a ação, o trabalho, a ação é que vai fazer com que eu consiga entrar no reino dos céus. Nem te apercebes que há muitos céus a descobrir no corações humanos, porque há muitas coisas que a gente tem que descobrir dentro de nós, e muita luz esconde-se nas páginas da aflição, porque tudo na vida é aprendizado. Mesmo nos momentos de aflição que a gente se encontra, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo com essas situações. Elas nos parecem penosas e a gente diz assim até negativas, no nosso aspecto de ver, na nossa visão, mas tudo é aproveitado e tudo tem um aprendizado, tudo tem luz, tudo há luz, que é esse aprendizado, esse conhecimento. Então, a gente, no momento da aflição, não imagina o quanto a gente está aprendendo com ela. O céu do gozo começa na terra do trabalho, como a árvore gigante surge na semente minúscula. A nossa evolução, ela vai ser semelhante, ela faz essa analogia a uma árvore. A árvore ela pode se tornar imensa, grande, frondosa, dá frutos, dá muitas folhas, mas ela se inicia pequenininha pela semente, que é minúscula em relação ao tamanho que a árvore pode chegar. Assim também somos nós. Nascemos simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes, que vamos nos desenvolvendo pelo campo da moralidade, da intelectualidade, que são as duas asas da nossa evolução, e a gente então vai trabalhando para a nossa evolução, mas ela inicia pequena, simples, singela, na ignorância.
e se torna frondosa e grande quando nós começamos a nos desenvolver, a trabalhar. Então ela diz que desdobra as percepções e apura os ouvidos. Muito interessante isso, desdobra as percepções, veja tudo ao seu redor, perceba, tenha percepção sobre a vida, sobre as situações e aprimora o ouvido, esteja atento para ouvir tudo que está ao seu redor. Tudo nos ensina, tudo é oportunidade. Muitos preconizam a paz social em guerrilhas familiares, a que não podem furtar. Muitos de nós falamos assim, eu desejo tanto a paz social, eu desejo tanto a paz do mundo, a evolução, meu Deus, quando a gente vai entrar nesse mundo de regeneração? Não é assim que a gente fala, às vezes, mas dentro do nosso lar, a gente não tem paciência, a gente não tem compreensão, a gente não desenvolve perdão, a gente não sabe, às vezes, nem se comunicar com o nosso irmão, que é o nosso familiar, que é a nossa família. E vivemos em guerra dentro da nossa família. A gente não quer ouvir. Então, como que a gente vai ter a paz no mundo se dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações, que são as células menores da sociedade, a nossa família, está em guerra? Impossível. O mundo vai começar a transformar quando o nosso coração se transformar e quando a nossa família se transformar, porque a nossa família é que compõe o mundo. Então, o mundo não vai se tornar bom, o reino dos céus, sem que cada um faça a sua parte e transforme isso, transforme tudo no reino dos céus. Então ela diz que outros ensinam a verdade, utilizando a astúcia, como se a sagacidade fosse um instrumento de manejo nobre a serviço social. Muitas pessoas, muitas religiões ensinam a verdade, muitas pessoas falam a verdade, mas se utilizam de um meio equivocado, buscando sempre vantagens indevidas, buscando sempre algo que não é a evolução. Por isso que ela diz aqui, buscando com astúcia, buscando a sagacidade, como se a sagacidade fosse um instrumento de manejo nobre a serviço social. E falar a verdade de forma interessada, por exemplo, um médium que fala a verdade, mas que cobra pelos seus trabalhos, é uma religião que cobra por aquele conhecimento, o meio está errado. O meio de buscar retorno, vantagem sobre aquilo que se espera, que é a verdade ser falada. Mas qual é o objetivo dela ser falada? Trazer vantagens materiais, trazer um retorno equivocado, como se isso fosse algo comum, normal? Não, a verdade ela deve ser feita e dita para que ela nos promova uma renovação moral. Encontra-se missionários atarefados, como as igrejas, e almas abandonadas sem pastores nem agasalho. E aqui é a contradição, porque ela vai dizer assim, sabe, essas pessoas, esses missionários, que eles estão tão atarefados, são missionários, ou seja, já têm o entendimento da verdade, mas estão atarefados com a sua própria igreja, com o seu grupo, e esquecem as almas que se encontram abandonadas, sem pastores, sem ter quem as conduza, e sem agasalho, sem o suprimento material que lhes proporcione uma qualidade de vida. Então, são as igrejas que se preocupam em angariar muitos fiéis e preservar os seus, como que
Só os seus são importantes. Só a sua religião leva para o céu e só aqueles que estão ali vão com você. Como se as almas que ali não estivessem não são importantes e nós não temos que trabalhar para benefício delas. E temos. Esse também é o nosso dever. Não intentes um paraíso para ti, longe do trabalho fraternal aos irmãos da margem. É isso que ela está dizendo aqui. Quando nós buscamos um paraíso para nós, apenas quando nós estivermos no paraíso, nós não usufruiremos do paraíso que nós construímos para nós, porque não terão os nossos irmãos ao nosso lado. E é muito interessante esse tipo de análise, porque a gente vê que o espírito, quanto mais ele se desenvolve, mais ele evolui, menos barreira ele traz e mais auxílio ele dá. Mais trabalho para os seus irmãos, mais trabalho para a humanidade, para se desenvolver, ele faz para o desenvolvimento da humanidade. Então, a iluminação, esse paraíso, a gente tem que buscar construir sim dentro de nós, mas não pensar de uma forma egoísta, achando que só a gente tem que salvar a nós mesmos. Não intentes, não deseje, não pense num paraíso só para você. Não somos só nós merecedores, longe do trabalho fraternal, porque nós construiremos esse paraíso quando nós trabalharmos de forma fraternal, buscando que todos os nossos irmãos, e aqui irmãos não são só os consanguíneos, não são só os nossos familiares, mas toda a humanidade. Nós temos que trabalhar para a humanidade. E os irmãos se encontram à margem, que Jesus mesmo já nos disse, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós não temos que buscar o paraíso apenas para os que se encontram no caminho conosco, nesse mesmo objetivo, mas para aqueles que se encontram à margem, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar o caminho. E nós devemos, de forma fraternal, nesse trabalho, conduzir eles ao caminho, para juntos caminharmos. Nem acredites em repouso justo sem a contribuição do necessário cansaço. Nós não teremos um repouso sem antes cansarmos muito. E é muito interessante isso, porque a nossa mente ainda pequena acredita assim que eu trabalhei muito na terra, quando eu for pro céu vou ficar lá de perna pro ar, não vou fazer nada. Pelo contrário, quanto mais você evolui, mais você vai trabalhar. Aliás, até mais do que na terra, porque na terra a gente ainda necessita ir pro trabalho, a gente necessita comer, a gente necessita tomar banho, a gente necessita de uma série de coisas que no mundo dormir, uma série de coisas que no mundo espiritual nós não iremos precisar enquanto espíritos. E quanto mais evoluído eu for, até esse cansaço eu não terei. Quanto mais materializado, mais cansaço eu tenho. E quanto mais um espírito evoluído, menos cansaço tem. Nem sequer dorme, apenas trabalha. Como dizia Jesus, o Pai trabalha até hoje e Ele também trabalha. Então, quanto mais nos desenvolvemos espiritualmente, mais nós trabalharemos em benefício de todos. Há muita felicidade que é a ociosidade negativa. E ela vai dizer aqui daquelas pessoas que acreditam que a felicidade é a ociosidade. Eu vivo no paraíso, a minha casa, a minha família, meu lar, eu tenho tudo, não tenho problemas, tenho aquela vida maravilhosa e aquilo é felicidade.
E ela está dizendo aqui que não é felicidade, que isso é ociosidade. Porque enquanto você pensar só em você, em pensar em desfrutar tudo que a vida tem para te oferecer, tudo que aqui tem para te oferecer, viagem, dinheiro, casa, carro, tudo que é material, como se isso fosse sinônimo da felicidade, isso é ociosidade negativa. Que a verdadeira felicidade, ela não é desfrutar de tudo que tem aqui. Mas enquanto aqui estivermos, nós não teremos felicidade. Como dizia Jesus, a felicidade não é deste mundo. Nada espiritual é desse mundo. Então, toda felicidade falsa, momentânea desse mundo, ela é ociosidade. Quem está trabalhando mesmo está se sacrificando, doando, está aqui com cansaço, está com as suas sombras, buscando a sua renovação. E há muita expressão que é veneno verbal. Há muitas formas de se falar que são venenos verbais. O reino dos céus, ela vai concluir, disse o Mestre, que é Jesus, está dentro de vós. Então respondendo, onde está o reino dos céus? O reino dos céus será construído dentro de nós. Como que nós iremos construir o reino dos céus? Com a nossa reforma íntima, com o nosso desenvolvimento moral, com a nossa evolução, que nós conquistaremos a custo de muitas lutas, de muitas batalhas interiores, de muitas aflições, de muitas lágrimas, de muita ação, de muito trabalho, de muita dedicação. Nós construiremos esse reino dos céus dentro de nós, dentro dos nossos corações. Aqui se encontra o reino dos céus. Ele não é um lugar, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. E ela diz que atende ao aflito, assim você conquistará o reino dos céus. Vigia as suas atitudes, espalhe a luz do entendimento, trabalha sem descanso, sem cansaço, trabalha sem parar, sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arrebatado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado. A terra, embora pareça-se caos, ela também se transformará no reino dos céus, quando cada um de nós estivermos preocupado em transformar o nosso coração no reino dos céus. Porque é assim que se dá a transformação de um planeta, quando cada habitante desse planeta promove em si a sua transformação. Aí, consequentemente, o planeta também se regenera, se transforma, porque não há briga, não há contenda, não há desentendimento, há fraternidade, quando cada um desenvolve dentro de si o reino dos céus, através disso tudo aqui que ela nos coloca. Então ela nos convida, busca desse modo o reino dos céus, busca os céus da santificação, busca se tornar santo, se santificar primeiro. Porém, santifica-te na terra. Então, onde nós trabalharemos, onde nós construiremos o reino dos céus, no mundo espiritual? Não, na terra. É aqui que nós vamos trabalhar para conquistar o reino dos céus, primeiramente, nos tornando santos, buscando o reino dos céus dentro do nosso coração, dentro de nós, em nós. E aí, então, na terra, porque a transformação, transformando-a em bendito pomar de felicidade perene,
a um passo da glória da imortalidade. Quando nós transformarmos quando cada um transformar o céu da santificação, se santificar, a terra será o reino dos céus, transformando-a em bendito pomar de felicidade perene, porque é a felicidade que não se escasseia, que não passa. Ela é perene, ela é sempre a mesma quantidade, ela é imutável, ela é perene, a um passo da glória da imortalidade. Muito bonita essa lição, para mostrar que a transformação do mundo, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. E se a terra ainda não é o reino dos céus, é porque o nosso coração ainda não é. Quando nós deixarmos apenas de cogitar o reino dos céus nas páginas, na teoria, nos ensinos, e começarmos a buscar esse reino dos céus em nós, o mundo se transformará e também será o reino dos céus. Mas enquanto isso, ele será o reino dos céus apenas e dentro dos nossos corações. E é ali que nós temos que transformar, que modificar. Muito interessante para nós refletirmos sobre isso, sobre a importância de realizarmos a nossa reforma íntima. Vamos finalizar com a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos a presença dos nossos benfeitores que nos auxiliaram com a intuição, a inspiração e o entendimento da lição. Agradecemos a equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar em nosso lar. Pedimos que possam ir até os lares que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica desses lares, fluidificando as suas águas, auxiliando os nossos irmãos dentro da necessidade de cada morador desses lares. Pedimos também que auxilie a todos os animais e a todas as plantas, todos os reinos que lá se encontram. E também a todos os irmãos que estão no mundo espiritual e que necessitam também de amparo, de socorro, de esclarecimento, que sejam igualmente beneficiados nesse momento. Agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Que tenham todos uma excelente noite, uma semana maravilhosa. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!